O sol pendia abaixo sobre o cânion do Arizona, largo e antigo como o próprio tempo. As paredes de pedra, altas e irregulares, queimavam em tons de vermelho profundo e ouro escurecido, como se o deserto estivesse em chamas por dentro. A luz do fim da tarde escorria lenta pelas fendas da rocha, alongando sombras e silêncios. O vento soprava abaixo, carregando o cheiro seco de sálvia e poeira antiga. Caleb Morgan seguia sozinho pela trilha estreita, guiando o cavalo com firmeza, mas sem pressa. O render suave do couro da sela e o som ritmado dos cascos eram os únicos ruídos que quebravam a quietude. Ele gostava daquele silêncio. Gostava porque ali não havia vozes exigindo nada, nem olhos julgando. Apenas o caminho à frente e o peso simples do que carregava. Amarradas atrás da sela iam pequenas caixas de madeira e uma bolsa de couro e suprimentos médicos. Pomadas, ervas secas, bandagens limpas. Coisas simples, mas que podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Caleb não era médico. Nunca fora. Mas aprenderá o suficiente para ajudar quando não havia mais ninguém por perto. No oeste, isso bastava. Ele seguia rumo a um rancho distante, onde um trabalhador adoecera dias antes. A estrada era longa, e o dia já se dobrava para a noite, mas Caleb não se importava. Sempre preferira viajar sozinho, atravessar terras onde poucos ousavam passar. Havia uma paz dura naquele isolamento, uma clareza que não se encontrava perto de gente demais. Foi então que o silêncio se quebrou. Não veio como um som alto. Não foi um grito limpo. Foi algo carregado pelo vento e curto, cortado pela dor, quase engolido pelas paredes do cânion. Mas foi o bastante para fazer Caleb puxar as rédeas com força. O cavalo relinchou baixo e parou. Caleb ergueu a cabeça, os olhos estreitando sob a aba do chapéu. O vento voltou a soprar, e com ele veio o som outra vez. Um lamento fraco, trêmulo. Humano. Não era o uivo de um coiote. Não era o guincho de um animal ferido. Era uma mulher. O coração de Caleb bateu mais rápido. Seu primeiro instinto foi o de cautela. Aquelas terras não eram seguras. Qualquer homem sabia disso. Encontros no cânion raramente terminavam bem, ainda mais quando envolviam Apache. Muitos cowboys teriam seguido adiante, fingindo não ouvir, convencendo-se de que não era problema deles. Caleb ficou imóvel por um segundo. A razão lhe disse para seguir viagem. O medo sussurrou o perigo. Mas algo mais alto, mais antigo dentro dele, falou por cima de tudo. Ele virou o cavalo na direção do som. Seguiu o eco do grito por uma descida íngreme, entrando em um leito seco onde a poeira se levantava a cada passo. O sol afundava rápido demais no horizonte, e o frio já começava a subir do chão. Quanto mais avançava, mais claro ficava que alguém estava gravemente ferido. Então ele a viu. Junto a uma curva de rochas partidas, meio escondida pelas sombras, jazia uma mulher estendida no chão. Ao lado dela, um cavalo caído, o pescoço torcido em um ângulo impossível. Morto. O impacto havia sido forte. A mulher tentava se mover, mas o corpo não respondia. Um gemido escapou de seus lábios quando ela tentou apoiar o braço. Seus cabelos longos escuros estavam presos à poeira, e a roupa de couro rasgada no ombro deixava à mostra a pele machucada. Uma das mãos pressionava as costas, os dedos tremendo. Caleb desmontou num pulo e se aproximou devagar, com as mãos visíveis. Senhora, disse baixo. Pode me ouvir? Os olhos dela se abriram de imediato. Negros, atentos, cheios de desconfiança. Ela virou o rosto apenas o suficiente para vê-lo, o maxilar tenso, o corpo rígido apesar da dor. Por um instante, não respondeu. Então, com a voz fraca, mas firme, ela sussurrou. Vá embora, cowboy. Caleb parou onde estava. O aviso era claro. Não havia súplica ali. Havia ordem. Ele olhou ao redor instintivamente, avaliando o terreno, escutando qualquer sinal de outros cavaleiros. Nada.
Apenas o vento e o fim do dia. Você está muito machucada, disse ele com cuidado. Se eu for embora, você não passa da noite. Ela apertou os dentes. Isso não é problema seu. Caleb deu mais um passo, lento. Não vou te machucar. Quando ele se ajoelhou ao lado dela, a mulher tentou se mover de novo e falhou. Um grito curto escapou antes que ela pudesse conter. Não toque em mim, disse, respirando com dificuldade. Caleb congelou. As mãos tremiam levemente, mas ele manteve a voz calma. Tudo bem. Não vou fazer nada sem avisar. Ele observou o jeito como ela respirava, curto e raso, como protegia as costas. Conhecia aquele tipo de queda. Cavalo escorregando, corpo jogado contra a pedra. Se a coluna estivesse quebrada. Preciso verificar suas costas, falou. Só um pouco. Devagar. Quando ele tentou levantá-la minimamente, ela arqueou o corpo de dor. Easy, cowboy, murmurou com raiva contida. Vai quebrar minhas costas. As palavras ficaram no ar, pesadas e estranhamente vivas. Caleb recuou de imediato. Desculpa, disse. Você tem razão. Ele respirou fundo e mudou de abordagem, usando apenas as pontas dos dedos, quase sem pressionar. Ela gemeu a cada toque, mas não o afastou dessa vez. Os olhos dela nunca saíram do rosto dele, atentos a qualquer sinal de ameaça. Acho que suas costelas estão muito machucadas, concluiu ele. E suas costas, não sei ainda. Você precisa de abrigo. De calor. Eu não preciso de você, respondeu ela, orgulhosa até na dor. Caleb soltou um sorriso curto, cansado. Então você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. Mesmo assim, força nenhuma vence o frio da noite aqui. Ela não respondeu. O sol já desaparecia quando Caleb tomou a decisão que mudaria tudo. Com movimentos lentos, quase cerimoniosos, ele a ergueu, apoiando o corpo dela com o máximo de cuidado. A mulher tensionou cada músculo, mas não lutou. Apenas fechou os olhos e respirou fundo. Ele a deitou sobre a manta do cavalo, ajudando-a a segurar na sela. Aguenta só mais um pouco, murmurou. Guiou o animal até uma velha cabana de mineiro que conhecia dali, meia escondida entre pedras. Era pouco mais que 4 paredes tortas e um teto rangente, mas cortava o vento. Quando chegaram, o céu já era roxo escuro. Caleb a acomodou sobre feno antigo, tirou o próprio casaco e a cobriu. Acendeu um fogo pequeno, controlado, baixo o bastante para não denunciar a presença deles. O silêncio voltou a se espalhar, pesado, quase reverente. Ele ofereceu água. Ela hesitou. Olhou, avaliou. Então bebeu um gole curto. Por que você está fazendo isso? Perguntou, a voz mais baixa agora. Caleb deu de ombros. Porque é o certo. Ela desviou o olhar e murmurou algo em sua língua. Ele não entendeu tudo. Apenas uma palavra. Nieli. Arriscou. Ela assentiu uma única vez. Eu sou Caleb Morgan. O fogo crepitava entre eles. A luz dançava no rosto dela, revelando o cansaço, a juventude, e uma força silenciosa difícil de explicar. Caleb cuidou das feridas com mãos firmes e delicadas, aplicando ervas, limpando cortes. Toda vez que ela estremecia, repetia, quase como um aviso e um desafio. Easy, cowboy. E ele obedecia. Quando o cansaço finalmente venceu, Nieli adormeceu. Pela primeira vez desde a queda, sem sobressalto, sem medo. Caleb ficou sentado, vigiando o fogo, escutando a respiração dela se acalmar. Lá fora, o vento atravessava o cânion como um sussurro antigo. Ele sabia que aquela escolha, e não ir embora, teria consequências. Mas, olhando para aquela mulher finalmente em paz, Caleb Morgan soube também que jamais se perdoaria se tivesse escolhido diferente. O silêncio, agora, não era vazio. Era o começo de algo.
O frio da manhã entrou na cabana antes da luz. Não veio com pressa. Veio rasteiro, escorrendo pelas frestas das tábuas velhas, deslizando pelo chão de terra batida, fazendo o fogo da noite anterior gemer em brasas cansadas. O cânion ainda dormia sob uma névoa pálida, e o mundo parecia suspenso entre dois silêncios, o da noite que partia e o do dia que ainda não tinha coragem de começar. Nieli acordou com o corpo tenso. A primeira sensação foi a dor, e profunda, constante, como se alguém tivesse fincado pedras quentes em suas costas. Ela não se mexeu. Não por fraqueza, mas por instinto. Seus olhos escuros percorreram o teto baixo da cabana, as vigas tortas, o fio de fumaça que subia lento, quase respeitoso. Depois, ela lembrou. O grito. O cavalo caído. O cowboy. Virou o rosto devagar. Caleb Morgan estava sentado perto da porta, de costas para ela, mexendo nas brasas com um graveto. O chapéu repousava no chão ao lado, e o casaco estava pendurado num prego enferrujado. Ele não dormia. Não tinha dormido. A presença dele ali, inteira, sólida, silenciosa, e fez algo estranho acontecer dentro dela. Ele não fugiu. Nieli franziu o senho. Muitos homens teriam desaparecido ao primeiro sinal de amanhecer. Muitos teriam levado suprimentos, deixado o corpo dela para os abutres, dito a si mesmos que tinham feito o suficiente. Mas Caleb ainda estava ali. Você acordou, disse ele, sem virar o rosto. A voz era baixa, sem susto, sem triunfo. Apenas um fato. Ainda estou viva, e respondeu ela, seca. Caleb assentiu com a cabeça, como se aquilo também fosse apenas um detalhe do dia. Ele se levantou devagar, consciente de cada movimento. Pegou uma caneca de metal, encheu com água aquecida e aproximou-se, parando a uma distância respeitosa. Água, disse. Se quiser. Nieli avaliou a oferta como se fosse uma armadilha. Depois, estendeu a mão. Os dedos tremiam, mas ela não pediu ajuda. Bebeu em pequenos goles, mantendo os olhos fixos nele. Poderia ter ido embora, disse ela. Poderia, e concordou. Por que não foi? Caleb pensou antes de responder. Não porque não soubesse, mas porque queria dizer a verdade inteira, não uma versão fácil. Porque meu pai dizia que, quando você vira o rosto para alguém morrendo, alguma coisa em você morre também. Nieli não reagiu de imediato. Guardou a frase em algum lugar fundo, onde o orgulho não alcançava tão fácil. O dia avançou lento. A luz entrou pela porta, desenhando linhas douradas no chão. O vento lá fora trouxe o cheiro seco da pedra aquecida, da poeira antiga. Caleb saiu para buscar mais lenha e voltou com cuidado, sempre avisando antes de se aproximar. Ele não a tocava sem pedir. Preciso trocar o pano, disse em certo momento. Nas suas costas. Nieli respirou fundo. Faça rápido. Ele ajoelhou ao lado dela, mãos firmes, mais gentis. Ao remover o tecido, ela estremeceu apesar de si mesma. Easy, cowboy, murmurou, entre dentes. Vai quebrar minhas costas. Havia ironia na frase, mas também algo novo e menos ameaça, mais pedido. Caleb sorriu de leve, quase imperceptível. Vou devagar. E foi. Os dias seguintes criaram um ritmo próprio, como se a cabana tivesse decidido protegê-los do tempo lá fora. Manhãs frias, tardes silenciosas, noites longas iluminadas pelo fogo pequeno. Caleb cuidava das feridas com atenção quase reverente, limpando, aplicando pomadas, ajustando as ataduras. Ele nunca a tratou como frágil. Vai doer, dizia, sem suavizar a verdade. Mas você aguenta. Nieli respeitava isso. Eu sei. Às vezes, o silêncio entre eles era pesado. Outras vezes, confortável. As conversas vinham em pedaços, frases curtas, como pedras colocadas uma a uma para atravessar um rio fundo. Meu pai, disse Caleb certa noite, olhando para o fogo.
trabalhava até as mãos sangrarem. Dizia que o mundo respeita quem não pede atalhos. Nieli assentiu. O meu era curandeiro e respondeu. Dizia que a terra fala. Mas só escuta quem fica quieto o bastante. Eles trocaram saberes sem perceber que estavam fazendo isso. Caleb mostrava plantas que conhecia desde menino, usadas para dor, para febre. Nieli corrigia, acrescentava, explicava como ouvir o vento antes de colher, como pedir permissão. Você aprende rápido, e disse ele, certa vez. Você não é surdo, e respondeu ela. Foi o primeiro sorriso verdadeiro. À noite, as estrelas surgiam como espíritos antigos observando tudo em silêncio. O fogo estalava abaixo. Nieli, apoiada em cobertores, observava as mãos de Caleb enquanto ele mexia nas chamas. Suas mãos, disse ela, após um longo silêncio. Não machucam. Ele levantou o olhar, surpreso. Fico feliz. Ela fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem o medo apertando o peito. Caleb ficou acordado, vigiando o fogo. Foi então que ouviu. Distante. Rítmico. Cascos. O som veio fraco, quase engolido pelo vento e mais real o bastante para gelar o sangue. Cavalos. Ele não se mexeu de imediato. Apenas escutou, contando o tempo entre os sons, tentando adivinhar a direção. O presságio pairou no ar, pesado como fumaça. E o fio frágil da confiança recém-nascida foi esticado ao limite. O primeiro som não foi o dos cavalos. Foi o silêncio que veio antes. Caleb sentiu isso antes mesmo de ouvir qualquer coisa, e o jeito como o vento mudou de direção, como os pássaros cessaram o canto de uma vez só, como se o cânion tivesse prendido a respiração. Ele estava do lado de fora da cabana, lavando as mãos numa bacia de metal, quando o instinto o atravessou como um arrepio frio na espinha. Perigo! Então os cascos ecoaram. Não eram rápidos. Não vinham em fuga nem em corrida. Eram firmes, seguros, homens que cavalgavam sem medo porque acreditavam que aquela terra lhes pertencia. Nieli percebeu o mesmo no exato instante em que Caleb se virou bruscamente para a porta. Entre, disse ele, baixo, urgente. Agora. Ela tentou se levantar rápido demais. A dor mordeu suas costas, arrancando um suspiro contido. Não, ela murmurou. Ainda não. Caleb já estava ao lado dela. Não pediu permissão. Não havia tempo. Ele a ajudou a ficar de pé, com uma mão firme na cintura e outra sustentando os ombros. O toque foi rápido, funcional, mas carregado de cuidado. Nieli se apoiou nele, rangendo os dentes, enquanto ele a conduzia para fora da cabana pelos fundos. As rochas ficavam a poucos metros dali e uma formação irregular, esculpida pelo vento e pelo tempo, cheia de sombras profundas e fendas estreitas. Fique aqui, disse ele. Não faça som nenhum. Seja o que for que ouvir, não responda. Os olhos dela queimaram de raiva e medo. Eles são seus, sussurrou. Homens brancos. E você está sob minha proteção, respondeu ele, sem hesitar. Isso a silenciou. Caleb a acomodou entre as pedras, cobrindo-a com um cobertor escuro que se confundia com a sombra. Antes de se afastar, olhou nos olhos dela por um segundo longo demais. Confie em mim. Nieli não respondeu com palavras. Apenas assentiu. Os ranchers chegaram logo depois. 4 homens. Barba por fazer, chapéus largos, rifles à vista. O tipo de gente que não perguntava antes de atirar. O tipo que via o mundo dividido entre nós e o resto. Bom dia, Morgan, disse o primeiro, desmontando sem pressa. Ouvi dizer que você anda por lugares estranhos ultimamente. Caleb manteve o rosto neutro. Levo suprimentos médicos. Vou onde precisam. Precisam quem? Outro cuspiu no chão. Índio agora virou gente? Risadas secas ecoaram pelo cânion.
Estamos procurando uma Apache, e continuou o líder, estreitando os olhos. Mulher ferida. Cavalo morto perto da trilha. Você viu algo? O coração de Caleb bateu forte, mas seu rosto não traiu nada. Vi um cavalo, e disse. Nenhuma mulher. Mentiroso, e rosnou um deles. Esses diabos se escondem como ratos. Um passo à frente. O cano do rifle quase encostando no peito de Caleb. Se estiver protegendo uma deles, você sabe o que isso significa, não sabe? Caleb sabia. Significava perder trabalho. Terra. Proteção. Significava virar alvo. Significava morrer de forma lenta ou rápida, social ou fisicamente. Ele respirou fundo. Não tenho Apache nenhuma aqui, disse, firme. Só pedra, poeira e silêncio. O líder o encarou por longos segundos. O Canyon parecia escutar. Você sempre foi estranho, Morgan, disse ele, enfim. Mas não um burro. Pense bem com quem escolhe ficar. Eles montaram de novo, mas antes de partir, o aviso veio como veneno. Se encontrarmos essa mulher, e descobrirmos que você mentiu, não vai ter lugar no Arizona que te esconda. Os cascos se afastaram devagar. Caleb ficou parado até o último som desaparecer. Só então suas pernas cederam um pouco. Ele caminhou até as rochas. Agachou-se. Já foram. Nieli saiu da sombra como quem retorna de outro mundo. O rosto estava duro, os olhos brilhando de algo que não era fraqueza. Você mentiu, disse ela. Mentir é melhor do que matar, respondeu ele. Ela o encarou por um longo momento. Eles teriam te matado. Talvez. Teriam acabado com sua vida. Talvez também. O vento soprou entre eles. Por quê? Ela perguntou, enfim. Por que arriscar tudo por alguém como eu? Caleb não respondeu de imediato. Passou a mão pelo rosto, cansado. Por que quando você estava sangrando no chão, você ainda me disse para ir embora? Ele a encarou. Pessoas ruins não fazem isso. Nieli sentiu algo se quebrar dentro dela. Algo duro, antigo. A recuperação avançou nos dias seguintes. Lentamente, mas avançou. Nieli começou a andar melhor, primeiro apoiada em pedras, depois sozinha por curtas distâncias. Cada passo era uma vitória silenciosa. Eles conversaram mais. Sobre mundos que não se tocavam. Sobre medo disfarçado de ódio. Sobre honra, a verdadeira, não há que se grita com armas. No meu povo, disse-me ali certa noite, coragem é ficar quando fugir seria mais fácil. Caleb assentiu. No meu, coragem é fingir que não sente nada. Ele sorriu triste. Talvez estejamos todos errados. Ela o observou por um tempo. Você não é como os outros, disse, enfim. Ele olhou para o fogo. Espero que isso seja coisa boa. É, e respondeu ela. Mas custa caro. O silêncio voltou a se acomodar entre eles, diferente agora. Mais denso. Mais verdadeiro. Na manhã seguinte, Nieli se levantou antes do sol. Preciso voltar, disse. Para meu povo. Caleb sentiu o peso da decisão antes mesmo de responder. Eles podem te matar. Podem, ela concordou. Mas preciso enfrentar isso. Ele assentiu, mesmo sabendo que aquele caminho os afastava. O ódio tinha batido à porta. E eles tinham escolhido, cada um à sua maneira, não abri-la. A jornada começou antes do sol. O deserto ainda estava frio, guardando a noite nos ossos da terra. Caleb ajustou as correias do cavalo com movimentos econômicos, enquanto Nieli observava o horizonte, o rosto sério, como quem mede não a distância, mas o destino. Cada passo que ela dava era firme e ainda cuidadoso, mas inteiro. As costas doíam,
as costelas lembravam o que tinham sofrido, mas ela caminhava com a dignidade de quem não pede licença ao próprio corpo. Eles seguiram pelo cânion, depois pela planície aberta. O vento levantava poeira em véus baixos, e o céu começava a clarear com um azul pálido, quase tímido. Caleb manteve-se um pouco atrás dela, respeitando o ritmo, atento a qualquer sinal, pegadas, sombras, silêncio demais. Ainda pode voltar, e disse ele, quando o sol finalmente apareceu por inteiro. Nieli não diminuiu o passo. Eu sei. Não era recusa. Era certeza. Ao meio-dia, a fumaça surgiu no horizonte. Uma coluna fina, quase imperceptível, mas real. Nieli parou. O coração de Caleb acelerou, não por medo imediato, mas pela consciência do que aquilo significava. Povo. Julgamento. Lei que não se escreve. Eles estão próximos, disse ela. Já sabem que eu estou viva. E que eu estou com você, e completou Caleb. Nieli virou-se para ele. Se as coisas ficarem ruins, você não fala. Não implora. Não explica demais. Caleb assentiu. Nunca fiz isso. A fumaça cresceu à medida que se aproximavam. Logo, o silêncio mudou de forma. Não era mais vazio. Era atento. Vigiado. Então vieram os guerreiros. Surgiram como se sempre tivessem estado ali, entre rochas, atrás de arbustos secos, no alto de pequenas elevações. Homens armados, rostos pintados, olhos duros. Cercaram Caleb em silêncio, arcos tensionados, rifles antigos apontados com precisão. Caleb parou o cavalo. Não levou a mão à arma. Não recuou. Nieli deu um passo à frente. Sou Nieli, filha de Taian, disse, em sua língua. Voltei. Um murmúrio percorreu o grupo. Olhares se cruzaram. Um dos guerreiros mais jovens parecia surpreso demais para esconder. Outro mantinha o maxilar rígido, como se lutasse contra algo dentro de si. Você estava morta, disse alguém. Eu estava ferida, respondeu ela. Há diferença. O círculo se abriu um pouco. Então ele apareceu. O pai de Nieli caminhou até a frente do grupo com passos lentos, seguros. Taya não usava pintura de guerra. Apenas o colar simples de ossos e a bolsa de medicina pendurada no peito. Os cabelos eram grisalhos, os olhos profundos como água parada que tudo observa. Ele olhou primeiro para a filha. Depois, para Caleb. O silêncio se adensou. Você voltou com um homem branco, disse Taya. Por fim. Voltei viva, respondeu Nieli. Por causa dele. Alguns guerreiros se moveram inquietos. Um deles deu um passo à frente. Eles mentem, disse. Sempre mentem. Nieli virou-se para o grupo inteiro. A voz dela não tremeu. Quando eu estava no chão, com as costas quebradas e o cavalo morto, ele podia ter me deixado. Podia ter me usado. Podia ter me entregado. Ela respirou fundo. Ele me carregou. Cuidou de mim. Mentiu para os dele para que eu vivesse. Os olhos se voltaram para Caleb. É verdade? Perguntou Taya, sem levantar a voz. Caleb sentiu o peso daquele olhar como sentirá poucas coisas na vida. Ele poderia falar muito. Poderia justificar cada escolha, cada risco. Mas não fez. Sim, disse apenas. Por quê? Caleb pensou no pai. Na cabana. No fogo pequeno. No medo que não o fez recuar. Porque era o certo. Nada mais. O silêncio voltou a cair, pesado como pedra. Tyan caminhou em círculo ao redor de Caleb, observando-o como se lesse marcas invisíveis, postura, respiração, o jeito como os olhos não fugiam nem desafiavam. Caleb permaneceu imóvel. Não orgulhoso. Não submisso. Apenas inteiro.
Muitos homens dizem que fazem o certo, e disse Taia. Poucos aceitam o custo. Ele parou diante da filha. Você o defende com sua honra. Defendo com minha vida, e respondeu Nieli. O velho curandeiro fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, algo havia mudado. Ele retirou a bolsa de medicina do peito. O gesto arrancou suspiros baixos do grupo. Aproximou-se de Caleb e estendeu o objeto. Isso pertence a quem cura sem pedir recompensa, e disse. Não apaga o que seu povo fez. Mas reconhece o que você fez. Caleb hesitou por um segundo, consciente do peso simbólico. Depois, aceitou com ambas as mãos. Obrigado, e disse, simples. Tayan assentiu. Agora vá. A despedida veio sem promessas. Nieli acompanhou Caleb até o limite do acampamento. O sol já descia, pintando o céu de laranja e sangue velho. Eles pararam lado a lado, olhando direções opostas. Eu não sei se nossos caminhos se cruzam de novo, e disse Caleb. Alguns caminhos não se cruzam, e respondeu ela. Mas se reconhecem. Ela deu um passo mais perto. Você consertou mais do que minhas costas. Caleb sentiu a garganta apertar, mas não falou. Nieli tocou o braço dele uma última vez. Depois, virou-se e caminhou de volta para o povo. Caleb montou no cavalo. Cavalgou sozinho sob o céu que já se enchia de estrelas. Não era mais o mesmo homem que tinha seguido um grito no cânion. E o deserto, silencioso como sempre, parecia saber disso. O rancho parecia menor quando Caleb voltou. Não porque tivesse encolhido e as cercas ainda rangiam do mesmo jeito, o celeiro ainda carregava o cheiro de feno velho e suor antigo, mas porque ele havia mudado por dentro. O homem que desmontou do cavalo naquela tarde não era mais apenas um cowboy solitário guiado por princípios simples. Havia nele uma quietude nova, uma espécie de peso leve, como quem carrega algo invisível e valioso. Os vizinhos notaram antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Caleb passou a ser conhecido como o cowboy que cura. Não era algo que ele anunciava. A fama se espalhou como essas histórias costumam se espalhar no oeste, de boca em boca, em varandas poeirentas, em armazéns de estrada. Diziam que ele carregava ervas no alforje. Que sabia limpar feridas sem fazer o homem se sentir menor. Que não perguntava de onde você vinha antes de ajudar. Alguns riam. Virou índio agora? Diziam, meio em tom de brincadeira, meio em ameaça. Outros viravam o rosto. Havia portas que se fechavam quando ele chegava. Olhares que pesavam. Trabalho recusado. Convites que nunca mais vieram. Caleb aceitava tudo em silêncio. Ele tinha aprendido que toda escolha verdadeira cobra um preço, e que recuar não devolve o que se perdeu, só esvazia o que se ganhou. Os anos começaram a passar. E, de tempos em tempos, o vento trazia Nieli de volta. Ela nunca chegava sem aviso, mas também nunca fazia alarde. Às vezes vinha sozinha. Às vezes com uma ou duas mulheres da tribo. Sentava-se à mesa do rancho como quem retorna a um lugar que nunca foi totalmente deixado. Na primeira vez, trouxe saber. Essa planta, e disse, colocando um pequeno feixe de folhas secas sobre a madeira, use quando a febre não cede. Mas não em crianças. Caleb escutava como sempre escutara, e em silêncio, com atenção inteira. Está andando melhor, e comentou ele, observando o jeito firme com que ela se movia. Nieli assentiu. Você fez bem seu trabalho. Na segunda vez, veio com preocupação. Uma doença havia se espalhado pela tribo, e não guerra, não fome, mas algo traiçoeiro, que tirava a força dos mais velhos e deixava as crianças fracas. Caleb não hesitou. Separou suprimentos, misturou remédios, cavalgou até o acampamento sem perguntar se seria bem-vindo. Alguns nunca confiaram totalmente nele. Mas ninguém o impediu de ajudar. Foi assim que, sem perceber, Caleb se tornou uma ponte.
Entre dois mundos que sempre se olharam com ódio. Entre mãos que nunca se tocaram sem violência. Ele não pregava. Não discursava. Apenas fazia. Quando o pai de Nieli morreu, foi como se uma montanha tivesse decidido descansar. Taian partiu em idade avançada, de forma honrada, cercado pelos seus. Caleb não esteve presente e não era o lugar dele, mas soube da notícia pelo vento, por Nieli, quando ela veio ao rancho dias depois. Ele falou de você antes de partir, e disse ela, sentada na varanda, olhando o horizonte. Disse que alguns homens passam pelo mundo como fogo, e outros como água. Que você foi água onde só havia pedra. Caleb não respondeu. Apenas inclinou a cabeça. O último encontro aconteceu anos depois. No mesmo cânion onde tudo havia começado. O tempo tinha deixado marcas neles. Os cabelos de Caleb estavam grisalhos. O corpo, mais lento. Nieli carregava no olhar a maturidade de quem viveu muito, mesmo sem contar os anos. Eles caminharam juntos até uma elevação de onde se via o pôr do sol espalhando ouro e sombra pelas rochas. Não falaram do passado. Não falaram do que poderia ter sido. Algumas histórias não pedem palavras. Pedem respeito. Meu caminho segue para longe daqui, disse Nieli, por fim. Mais longe do que antes. Caleb assentiu. O meu, fica. Ela sorriu. Um sorriso sereno, sem dor. Isso nunca foi uma despedida adiada, disse ela. Foi um encontro que cumpriu seu papel. Eles se olharam por um longo momento. Não houve promessa. Não houve posse. Apenas gratidão. Nieli tocou o braço dele uma última vez. Depois, partiu. Caleb voltou ao rancho naquela noite sob um céu carregado de estrelas. Os anos continuaram seu trabalho paciente. O corpo enfraqueceu. As mãos, antes firmes, ficaram mais lentas e mais ainda gentis. A lenda do cowboy que cura cresceu, ganhou exageros, perdeu detalhes, como toda boa lenda. Mas a essência permaneceu. No fim de uma tarde, já velho, Caleb cavalgou até o cânion uma última vez. Sentou-se na cela, observando o sol descer atrás das pedras antigas, sentindo o vento passar como um velho amigo. Ele sorriu. E sussurrou, para ninguém e para tudo. Easy, cowboy. O vento levou a frase. Como sempre fez com aquilo que importa. O amor mais poderoso nem sempre fica. Às vezes, ele apenas nos transforma. Um único ato de misericórdia pode curar feridas que nunca veremos. Se essa história tocou você, deixe seu like. Conte nos comentários. Já houve alguém que entrou na sua vida por pouco tempo, mas mudou você para sempre? Inscreva-se no canal e ative o sino, porque toda semana trazemos histórias do Velho Oeste que provam que, mesmo em tempos duros, o coração humano ainda é o território mais selvagem e corajoso de todos.